Olá, gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim, que esteja tudo bem, né? Bom, hoje eu vou ler aqui sobre o rei Salomão, né? Salomão era filho do rei Davi, né? Então eu vou ler sobre Salomão. Então, para estudarem aí, é 1 Reis, tá? Capítulo 3, versículo 7, tá? Vou começar a ler. Agora, pois, o Senhor, Deus, tu fizeste reinar teu povo, teu servo em lugar de Davi, meu pai. Eu sou ainda menino, porque nem sei como sair, nem como entrar. Em teu servo está no meio do teu povo. Elege povo grande, que nem se pode contar, nem numerar, pela sua multidão. A teu servo, pois dá coração entendido, para julgar ao teu povo, para que prudente disciplina entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar este teu grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão disse essas coisas, e disse-lhe Deus, portanto pediste em vós, e não pediste para ti riquezas, nem pedistes a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para ouvir a causa de juízo. E eis que fiz segundo a tua palavra, e eis que te dei o coração tão sábio e tão entendido. Bom, até aqui fala, né? Aqui, no caso, o rei Salomão, que era filho do rei Davi, né? Que ele já estava tomando posse, né? Aqui no lugar, o rei Davi já tinha falecido, né? Morrido, e eis que ia Salomão, né? Que ia tomar agora conta do trono. Só que Salomão ainda é muito jovem, e aí Salomão vem até Jesus e pede, né? Deus vem até Salomão e fala, o que quer que eu te faças, né? E aqui Salomão pede, como o povo é muito grande e muito numeroso, Salomão pede para Jesus conhecimento, pede sabedoria. E aí Deus se agrada do que ele pediu, porque ele poderia ter pedido várias coisas, né, gente? A morte dos inimigos, esse tipo de coisa, mas não, Salomão pediu para Deus sabedoria. Bom, até aqui fala que Salomão pediu sabedoria, então agora nós vamos ler aqui mais uma parte. Legal, né? É que nem como você tem, que nem nos dias de hoje, você tem apenas 3 pedidos para você fazer. E aqui Salomão foi inteligente, né? Que ele pediu para Deus sabedoria. Muito inteligente essa coisa que ele pediu, sabedoria. Se fosse um de nós, ele pediu outras coisas, né? Deus se agradou porque ele pediu isso a ele, né? E deu Deus sabedoria, muitíssimo entendimento e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. Olha só o tanto de entendimento que Deus deu para ele. Deus deu para ele entendimento com a quantidade da areia que está no mar, ou seja, não dá para contar. O entendimento dele é muito além do que a gente pensa, né? O entendimento que Deus deu. Também quem deu? Foi Deus que deu, né? Olha aí. Bom, aí Deus deu todo o entendimento para ele, e aqui vem, aqui onde eu li do entendimento, gente, já estou em 1 Reis, tá? Capítulo 4, versículo 29, tá? Que é a sabedoria de Salomão. Daí eu vou ler aqui, ó, para vocês, capítulo 4 também, só que eu vou ler o 21, tá? E dominava Salomão sobre todos os reinos, desde o rio Eufrates até a terra dos filisteus e até ao termo do Egito. Gente, ele dominava uma quantidade muito grande, uma região muito grande, tá? Com a sabedoria dele, ele conseguiu dominar tudo isso pedindo sabedoria a Deus, né? Para você ver que a gente pede sabedoria. O que a sabedoria faz? Talvez aqui, se ele tivesse pedido riqueza, ele não teria tanta coisa que nem ele tem agora, né? Mas ele foi esperto, pediu sabedoria. Gente, eu tiro e coloco óculos toda hora, que é o seguinte,
Meu óculos tem que ser bifocal. Quando a gente vai ficando velho, é fogo, né? Aí esse óculos já não serve mais pra perto, eu tenho que comprar um bifocal. Bom, aí aqui, vamos ler já, aí aqui eu já entrei em 1 Reis, tá? Aí eu tô lendo 1 Reis, capítulo 5, tá? Versículo 11. Então veio a palavra do Senhor dizendo a Salomão: quando a esta casa que tu edificastes andares nos meus estatutos e fizerem os meus juízos e os guardares de todos os seus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a palavra a qual falei a teu pai Davi. Ou seja, que Deus pede para ele, se ele continuar sendo fiel, né, a Deus, se ele continuar sendo fiel a Deus, Deus vai estar sempre com ele, né? Deus está aqui falando para ele que vai estar sempre com ele. Aqui ele já estava fazendo, que no caso aqui que ele estava construindo, era o templo de Salomão, né? Que ele estava construindo o templo. E Jesus estava muito, muito grato a ele, né? E viu que ele estava no caminho certo. Então aqui Deus fez outra promessa para ele, né? Que se ele continuasse do jeito que ele tá, né? A minha palavra, andando neles e confirmarei para contigo a minha palavra, a qual falei a teu pai. O que Deus tinha falado ao pai de Davi? Deus tinha falado ao pai de Davi que enquanto Davi andasse nos caminhos do Senhor, Deus não ia desamparar o povo dele, né? Aqui no caso é da linhagem, né? Que era o pai, no caso seria Salomão. Então Deus fez essa promessa a ele, né? Ao rei Davi. Bom, aí vamos ler aqui, ó. Aí vamos lá. Aqui eu já tô em 1 Reis, tá? Capítulo 8, versículo 22. E pôs-se Salomão diante do altar, em frente de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos para os céus, e disse: ó Senhor de Israel, não há Deus como tu, em cima dos céus e da terra, e embaixo da terra. Guarda o conserto e a beneficência de teus servos, que andam de todo o seu coração diante de ti. Aqui já é Salomão, falando que outro Deus não há igual, só Deus, ele é único, né? Aqui é Salomão, colocando a mão sobre a arca e falando no meio da multidão, falando, né, que não há outro igual a Deus, né? Que não tem, Deus é inigualável, né? Salomão quer dizer aqui. Aí aqui eu já vou ler 2 Reis 9, que diz assim: então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel, para que sempre, como falei acerca de Davi teu pai, dizendo: não te faltará varão sobre o trono de Israel, porém vós e vossos filhos. Ou seja, aqui Deus está confirmando a Salomão que não faltará, ou seja, que na linhagem dele de Davi vai ter sempre alguém para estar no trono. Deus confirmou mais uma vez para Salomão, né? Aqui vamos ler, né? E aqui Deus faz a confirmação, tal, né? E fala para Salomão. Só que aí o que acontece com Salomão? Salomão, então, depois que ele fez a arca, que falou tudo certinho, que se agradou, Deus se agradou muito do que ele fez. Aí acontece aqui, o rei Salomão vai aquela parte dele das mulheres. Ó, e o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, isso além da filha de Faraó, a Moabitas, Moanitas, Edonitas, Sidonitas e Etéias, das nações de que o Senhor tinha dito, os filhos de Israel: não entrareis a elas, e a elas não
entrarão a vós. Se outra maneira perseverarão o nosso coração, para seguirdes os teus deuses, a estas, e uniu Salomão com amor. Ou seja, Deus pediu para Salomão não se unir a essas mulheres, né? Até aqui a gente tem percebido que Deus tem se agradado de Salomão, né? Pois ele já tinha feito o templo, né? De acordo com o que Jesus pediu, das medidas, porque o templo ele foi feito assim, do jeito que Deus pediu, então tinha as medidas certas. Então Deus estava muito grato aqui a Salomão. No entanto, que tem duas promessas aqui. Deus fala 2 vezes a Salomão que não ia desamparar a linhagem de Davi, né? Que sempre teria alguém da linhagem dele no trono. Só que aqui Deus fala para ele não se envolver com essas mulheres. Essas mulheres são mulheres, ou seja, que eu vou usar, são mulheres de outra religião, no caso, né? E aí Deus pede a eles, são mulheres que adoram a outros deuses, e Deus não se agrada disso, né? Então Deus pede para ele não se misturar com essas mulheres. E aí o que Salomão faz? Faz tudo ao contrário. Aí aqui mostra, olha o tanto de mulheres que Salomão se envolveu, ó. E tinha 700 mulheres, princesa e 300 concubinas. Suas mulheres lhe perverteram o coração, porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram e o coração para seguir outros deuses. O seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Aqui que lição que a gente tem, né? Ele fez tudo certo, ele estava agradando a Deus, sabe? A promessa da vida dele foi muito boa, ele pediu sabedoria, ele foi inteligente para pedir sabedoria. Então toda a guerra, todo confronto que tinha ali, ele foi vencendo. Deus foi dando para ele uma extensa terra. E ele era dono de um valor assim muito grande de terra naquela época. Tinha muita riqueza, sabe? Vinha pessoas de tudo quanto é lugar para trazer coisas para Salomão. Então Salomão, ele foi muito feliz nessa parte. Sabe, ele tinha muito, era muito rico, e muitas pessoas vinham de longe para agradar e trazer riquezas, objetos de ouro, muitas coisas para Salomão. Só que aí Salomão pecou aqui, porque Deus, quando fala para Salomão para eles não se envolver com essas mulheres, né, Salomão acha que não, que ele pode se envolver, mas que ele está no controle. Ele não vai, nenhuma mulher vai conseguir fazer a cabeça dele, né? E aí ele se engana. Porque o que acontece? Ele vai ficando mais velho. E então, conforme ele vai ficando mais velho, as mulheres, que essa quantidade de mulher, lógico, né, vão dominando a ele, né? E aí vão começando a pedir coisas para ele. E aí ele vai cedendo, né? E aí essas mulheres que creem em outros deuses começam a fazer altares para esses deuses. Isso é abominável aos olhos do Senhor, né? Começam a fazer altares e começam a adorar a outros deuses, né? E aí Deus não se agrada disso. Deus não se agrada de nada disso. Com essa quantidade de mulheres, você imagina o tanto de deuses que não tinha ali naquele lugar, né? Eram muitos. E aí o que acontece? Deus não se agradou disso. Deixa eu ler aqui essa partinha aqui. Já pensou, gente? Você passar por tudo que Salomão passou, Salomão era jovem ainda, pede sabedoria para Deus, isso é maravilhoso. E aí quando chega na velhice dele, puxa, foi tudo por água abaixo. Porque Salomão andou em seguimento de Astrote, a deusa do Sidônio, e em seguimento a os deuses, olha os deuses só que ele andou, ó. Porque Salomão andou em seguimento de Astrodre, deusa dos Sidônios, e em seguimento de Milcom, e abominação dos Adonitas. E assim fez Salomão,
Olha, e que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir o Senhor, como Davi seu pai. Tá vendo? Deus fala, ele não fez como Davi seu pai. Ele deixou ser enganado por essas mulheres, né? Então edificou Salomão um altar a Quemos e abominações do Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, a Moloque, e abominações dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a deuses, pelo que Deus se indignou contra Salomão, porquanto desviara o coração do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes aparecera. Aqui Deus está falando, tá vendo? Deus apareceu 2 vezes, falando a Salomão que enquanto ele tivesse fiel a ele, que enquanto ele permanecesse fiel a Deus, Deus não ia desamparar. Deus não ia desamparar de modo algum a linhagem dele, né? Deus aqui fala que apareceu 2 vezes, pelo que o Senhor indignou contra Salomão, porquanto desviara o coração do Senhor, de Deus, Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. E acerca desta matéria lhe tinha dado ordem que não andasse em seguimento de outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara, pelo que disse o Senhor a Salomão: visto que houve isso em ti, que não guardastes o meu concerto e os meus estatutos, que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e darei a teu servo, e todavia nos teus dias não o farei por amor de Davi, teu pai, da mão de teu filho rasgarei, porém todo o reino não rasgarei. De tribo darei a teu filho, por amor a teu servo Davi, e por amor de Jerusalém tenho elegido. Ou seja, aqui Deus, o que Deus fala? Deus não se agradou. Aqui Deus fala aqui no final que ele não se agradou. Então que o reino ele não vai dar totalmente como ele queria fazer ao filho de Salomão. Mas ele vai deixar ainda um reino para o filho de Salomão. Mas não todo o reino, né? Como ele tinha prometido aqui. Porque aqui no caso de Salomão, Salomão reinou numa quantidade de terra assim muito grande. Mas ele fez isso.